No vídeo de hoje eu vou trazer para você a potência da expressão eu sou. Como ter consciência de quem é e consciência do seu propósito pode te fazer realizar coisas extraordinárias. Mas não vou mostrar isso de uma forma qualquer. Eu vou mostrar isso na vida de um homem que mudou a história da humanidade, a história que dividiu a história. Jesus, como exemplo de maturidade humana, consciente de quem de fato ele é. Vamos ver! Maravilha, então vamos para a nossa parte 3 e aqui agora nós chegamos à consciência e o propósito. Eu sou. Eu sou. Aqui eu trago um trecho onde Jesus ele está no Jardim das Oliveiras vivendo a que chama de angústia suprema, né? E é dele, esse texto é um texto bem eu não diria complexo, mas bem intrigante sobre a perspectiva das duas naturezas de Jesus, natureza humana e divina. Mas aqui a gente está explorando a perspectiva do desenvolvimento humano, tá? Me perdoem aí os teólogos, eu vi que o Zé estava aqui acompanhando a live, o Zé é teólogo, estudou teologia, então me perdoem aí os teólogos para eu pensar só um prisma, só uma perspectiva. E ele diz o seguinte, diz lá em Mateus 26, 39. E indo um pouco adiante, prostou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então aqui nós estamos vendo nessa história de Jesus. Vamos considerar que isso é uma história. Que ele estava diante da morte, como foi dito no texto anterior, na parte anterior. Se você está acompanhando só esse corte, isso é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui na descrição, tá certo? Assista a live inteira. Na parte 2 eu falei de alguns trechos que aconteceram antes, que foi a ceia. E Jesus ele tinha consciência do que ia acontecer com ele. E é claro, ele sofre. Ele sofre. Por quê? Porque ele sabe que ele vai ser condenado, ele vai ser açoitado, ele vai ser humilhado, ele sabe. Ele sabe que ele vai ser crucificado. Ele sabe que ele vai morrer. Então a natureza do homem estremece diante de sua vida chegando ao ocaso, né? Chegando diante dessa experiência de morte. E uma experiência de morte tão sofrida que Jesus ele vai enfrentar. E ele se angustia e clama a Deus Pai. Ele clama, só que ele chega e diz, mas que seja feita a tua vontade, não a minha. Ou seja, ele tinha consciência do propósito dele naquela história. E aí tem outras passagens que Pedro puxa a espada e Jesus interrompe Pedro e diz, acaso não devo eu beber do cálice que vim para beber? Então ele sabia por que ele estava aqui. E ainda que aquilo lhe trouxesse angústia, dores, ele iria cumprir a missão. Ele ia cumprir a missão. Ele ia cumprir o propósito dele. Porque Jesus é sujeito homem. Foi mal, eu tentei me controlar. Ainda bem que tem pouquinha gente aqui na live. Porque Jesus é homem. É homem. Tá? Algo que está em falta. E aí quando eu estou falando homem, eu não estou falando só na perspectiva do sexo masculino.
Eu estou falando de assumir a humanidade mesmo. Consciência de um propósito. Eu estou aqui por quê? Para que eu estou aqui? Qual é a minha missão? Qual é o motivo? Qual o sentido? Aí, Victor Frankl, né, que diz que o sentido, a busca do sentido, né, a logoterapia, ela traz esse desenvolvimento a partir da consciência de um sentido de vida e a realização desse sentido de vida. Então, ainda que isso me traga sofrimentos, eu vou cumpri-lo, porque essa é a missão que me foi dada, é isso que me cabe. E Jesus, ele tem essa consciência, ele tem essa posição. Por isso que ele é um homem amadurecido, ele é maduro. Ele é maduro, isso é próprio da maturidade. Não dá para fazer isso sendo menino ou menina. Não dá para fazer isso. Não tem como. Isso é coisa de quem tem senhorio sobre si. Isso é coisa de quem tem senhorio sobre si. Que tem a autodisciplina plena, total. No conceito que eu já trouxe aqui no canal. Filho da justiça, o que a justa medida sobre mim. E disciplina, filha da justiça, temes, e filha de Zeus, o poder sobre mim mesmo, senhorio de mim mesmo. Então ele pode escolher. Ainda que aquilo vá no sentido contrário de todos os seus instintos e emoções. Não tem instinto mais poderoso na humanidade do que a preservação. O instinto de sobrevivência. E ele escolhe cumprir a missão dele, contrariando os instintos mais radicais da natureza humana, que é o instinto de sobrevivência. Porque ele tem consciência do seu propósito. Não à toa, sua história dividiu a história. E aí, uma outra passagem, ainda nessa parte 3, mostra a questão, a dimensão da consciência de Jesus, né? Diz assim, ó. Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, o Evangelho de João ele chama sempre atenção para isso, tá? Então Jesus, consciente de tudo que ia acontecer, saiu ao encontro deles. Aqui ele está no mesmo jardim, ele passou pelo momento da angústia, e aí Judas chega com os soldados para prender Jesus. E aí Jesus saiu ao encontro deles e disse: a quem procurais? Eles responderam: a Jesus o Nazareno. Ele disse: sou eu. Judas o traidor estava junto com ele. Quando Jesus estava junto com eles, quando Jesus disse sou eu, eles recuaram e caíram por terra. Essa narrativa só tem no Evangelho de João. O Evangelho de João ele é o mais, como é que eu posso dizer? Ele tem mais símbolos, né? Ele é mais simbólico, é um evangelho mais simbólico, sei que eu posso dizer isso, tá? E é interessante. Aliás, vou voltar aqui para a tela dividida, ó. Por quê? Sabendo, ele tinha consciência de tudo que ia acontecer. Jesus consciente. Ele é um homem pleno porque ele é consciente. Ele está sempre consciente. Consciência, aprendizagem, treinamento. Ele está sempre consciente. E aí, quando eles chegam perto, Jesus diz: a quem procurais? Jesus o Nazareno. E ele fala: sou eu. Esse sou eu aqui, gente. Esse sou eu. Também já gerou. Esse sou eu. Também já gerou vídeo aqui no canal. Procure aí. O nome de Deus é consciência. O nome de Deus, ele não é pronunciável. Ele tem um significado, mas ele não tem pronúncia. Então, tradicionalmente, os judeus começaram a colocar vogais ou de Adonai ou de Elohim, e aí passaram a chamar aquele nome impronunciável, tá? Javé ou Jeová. Mas, na verdade, o nome não tem pronúncia. Ele é impronunciável. E isso tem um significado na Bíblia. O homem, quando ele é criado, Deus vai mostrando cada criação e o homem vai dando nome às criações.
E por que o homem dá nome às criaturas? Porque o conhecimento e a consciência humana entende a natureza daquelas coisas. O homem, ele tem esse papel na Bíblia de dar um nome, por exemplo, isso é uma vaca, isso é um leão, isso é uma árvore de cajar, isso é uma cobra, isso é um pássaro, isso é um peixe. Porque o homem ele tem consciência e razão para entender a natureza daquelas criaturas. Por isso ele nomeia as coisas. O nome está associado a entender a natureza. E quando Deus se apresenta a Moisés, ele apresenta um nome que não tem pronúncia. Porque não tem como abarcar a natureza de Deus. Isso fala muita coisa. No vídeo, o nome de Deus é consciência, eu explico um pouco mais sobre isso. Só que ele não tem pronúncia, mas tem significado. E o que significa o nome de Deus na Bíblia? Né? Significa eu sou. Ou eu sou quem sou. Uma vez uma amiga minha disse, não, na verdade eu vi uma pessoa que trabalha com textos da Bíblia, que ele lê o texto original, que na verdade no original seria eu serei, não eu sou. Aí eu digo, a gente já está discutindo. É Jeová ou Javé? É eu sou ou eu serei? O fato é que Deus, se Deus existe, eu acredito que ele existe, ele está fora do tempo. Então para Deus eu sou e eu serei é a mesma coisa. Aí fica a gente aqui discutindo, quem sabe mais? Quem tem mais conhecimento? Quem está lendo o texto original? Texto original. Que texto original é esse? É um texto de quando? Do século VII? Isso já é uma cópia. Eu li o texto original, tá, porra. O papel mais antigo é qual? O que tem mais antigo aqui de escrito da Bíblia? O que tem de mais antigo? Você vai pegar lá, é um fragmento que se datar, sei lá, do século VII, não sei, século VI, já é uma cópia. Aí a gente fica discutindo essas besteiras e perde a essência. E o que é a essência? Eu sou. Quando Jesus diz eu sou, aqueles soldados caem diante dele. Ele é um homem porque ele tem consciência de quem ele é e qual o seu propósito. Ele é o meu modelo. O meu. Agora eu vou dar um testemunho pessoal. O meu modelo. Eu me inspiro em muitas pessoas. Poucas estão vivas. A maioria delas eu encontro nos livros. Mas o meu modelo é Jesus. O homem que eu almejo ser é esse homem que tem consciência. Eu sou eu. Vocês estão procurando quem? Ele sabia que eles iam matá-lo. Eles sabiam que o seu discípulo, amigo, o havia traído. Ele está procurando quem? Sou eu. E se eu continuasse esse texto, ele diz, eu já disse, a quem procurais? Ele repete. Aí os soldados dizem, a Jesus o Nazareno. Ele disse, sou eu. Eu já disse que sou eu. Agora deixe esses todos, porque eles não têm nada a ver com isso. Ele ainda protege os outros, os seus seguidores. E ele se entrega. E se entrega porque se possui. Ele tem posse de si. Pode parecer que o que eu estou falando é uma coisa muito elevada. Não, tipo, isso daqui você encontra com muito mais competências nas igrejas. Vai aí na live do Frei Gilson, na oração, na espiritualidade. Não, tá maravilhoso, não precisa de mim para isso. O ponto essencial dessa live é, às vezes você tem dificuldade no seu relacionamento no matrimônio porque você não entende o que é essa entrega. O que é essa maturidade? Eu sei quem eu sou. E eu sei qual é o meu propósito e sentido. E por isso eu escolho amar ao extremo do amor. Essa é a maturidade humana. Isso não é algo que são meros
estímulos sensoriais, neurológicos, hormonais. Está para além de tudo isso. Está para além. Isso nos eleva. Isso também está presente em outras filosofias, em outros pensamentos e tudo mais. Por exemplo, o próprio estoicismo em si, né? O estoicismo, eu entendo cada vez mais que eu estudo o estoicismo, que era uma filosofia que foi mais ou menos, principalmente a segunda parte, o estoicismo mais ou menos contemporâneo ao surgimento do cristianismo. Eu entendo a frase, agora eu não tenho uma dúvida se essa frase é de Santo Agostinho ou se é de São Paulo, que ele diz que os judeus foram preparados para Jesus pela lei, enquanto que os gregos, os gentios, foram preparados pela filosofia. Porque essa coisa de compreender a compreensão, a razão, que é muito mais do que racionalizar, tá? A razão aqui é consciência. É essa coisa que eleva, que nos torna seres diferentes, né? Essa capacidade de se elevar. E compreender quem eu sou, minha natureza, e cumprir essa natureza. Então Jesus, ele toma posse disso. E diante desse sou eu, é engraçado que isso só tem no Evangelho de João. Diante desse sou eu, os algozes caem. Eles caem aos pés de Jesus. Eles recuam e caem. Diante de quem eu sou, diante da essência, nada sobrevive. As coisas sobrevivem. Tem um live sobre isso aqui no canal. Tem vídeo sobre isso aqui no canal. Como esse estado de consciência elevado é algo magnífico, maravilhoso. É uma compreensão que nos torna inabaláveis. Nós nos tornamos inabaláveis porque passamos a compreender que, de fato, nada pode, de fato, nada pode nos atingir. Isso também está em vários trechos da palavra de Deus, né? Da Bíblia, está lá presente, né? Quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nada poderá me separar do amor que está em Cristo. Né? Então, é uma compreensão. Aí eu estou indo para um nível de consciência mais alto, nível de consciência elevado. E Jesus, ele tinha isso. E por isso que ele era pleno, totalmente pleno. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo de hoje. Esse vídeo é um corte de uma live que eu vou deixar recomendada aqui. E também vou deixar aqui para você um vídeo especial. E se inscreva no canal. Grande abraço.